Oi gente, bem-vindos à minha casa e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Tuane e eu estou aqui para contar algumas histórias sobrenaturais que me enviam aqui. No mais, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, que assim vocês me ajudam a crescer por aqui. Então, sem muitas enrolações, eu peço desculpa pela demora em colocar vídeo. A minha casa está passando por uma reforma. Apareceu alguns problemas estruturais e a proprietária precisou mexer. Mas sem muitas coisas, vamos lá. Eu separei aqui alguns relatos para contar para vocês e eu espero que vocês gostem. O primeiro relato dessa noite: o poder de oração de uma mãe. Oi, Tuane. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu na família do meu marido. A família do meu marido é muito grande. E a avó dele sempre foi uma mulher de muita oração. Ela era muito interligada com Deus. Tinha a visão espiritual aberta. E ela via muito assim, sabe? Ela via demônio nas coisas, via demônio passeando assim, por lugares. E ela sempre orava e tudo. O meu marido também sempre teve essa visão. E ele tem um primo que é o Lucas. Também. O Lucas e o Matheus são irmãos. O Matheus é 2 anos mais novo que o Júlio, meu marido. Eles três sempre foram muito ligados. Uma vez a mãe dele me contando essas histórias, junto com eles me falou que teve uma vez que estavam na casa deles lá no Cruzeiro. E quando eles estavam passando por uma fase assim, sabe, bem difícil, assim, espiritual. E ela falou que estava orando muito e o Matheus ele estava entrando em depressão. Ele só gostava de ficar dentro do quarto. Ele ficava dentro do quarto, dormia o dia todo. Quando era de madrugada, ele gostava de jogar muitos jogos. Esses jogos que são de tiro. Mas aí, ele e o irmão dele mais novo. E eles sempre tiveram essa ligação assim, de conversar. Fazer tudo junto, sabe? Eles faziam tudo na mesma hora e eles não trabalhavam. Assim, já são uns 29 anos, mais ou menos. Hoje. E ele estava nessa fase de depressão profunda, muito difícil. E a gente, todo mundo orando, sempre perguntava como ele estava e sempre na medida do possível bem, mas sempre precisando de oração. Aí um certo dia, a mãe dele falou que estava dormindo e aí ela teve um sonho. Ela morava no 2º andar do prédio, lá no Cruzeiro. E um dia ela dormindo sonhou que estava tendo uma guerra espiritual entre ele e o diabo. E o diabo falava que ia matar ele. E ele chorava muito. E a janela do quarto deles não tinha grade. Era um janelão bem grande. Bem grande mesmo, sabe? Do lado de dentro da casa. Para fora, você tinha um matinho, uma grama. E o portão, ele é aquele portão que tem aquelas lanças perfuradas. Assim, para a segurança do condomínio. E tudo, do prédio. E lá, por conta disso, ela falou que o diabo falava com ele. Que ia matar ele e tudo. E ele, chorando, falava assim: vai, se mata logo. Que ninguém te ama, ninguém quer você por perto. Você não presta. Palavras muito fortes assim, sabe? Para tirar essa paz dele. E foi. E ficava falando isso e ele chorava. Aí ele falou que ele levantava da cama e ficava em frente à janela. E abria a janela todinha. E ficava em cima da janela e falava assim: o diabo, agora vai. Que eu vou te empurrar. E vou te empurrar. E nessa hora ele falava assim que... então eu vou pular. Eu vou pular. Daqui eu não aguento mais. Porque eu não aguento mais isso. E no que ela foi para aquele... E no que ele foi pular daqui, que falou que não aguentava mais, o diabo ficava nas costas dele e falava, né, que nessa hora ela gritava assim no sonho, que ela ouvia ele chorando e gritava pedindo socorro, tentando abrir a porta do quarto dele. E aí, quando ela olhava para o quarto dele, ela viu o diabo com um garfo, como se fosse um garfo mesmo, grande, assim, querendo furar as costas dele, para que ele pulasse. Ele não conseguia mais segurar e foi e pulou. Isso tudo no sonho.
Aí no que ele pulou, ela acordou e ela repreendeu. Quando ela entrou lá no quarto dele para orar nele, ela falou que chega arrepiou. Ela falou que entrou no quarto dele assim e falou: meu filho. E ele estava dormindo e chorando. E ela ainda ficou: meu filho, levanta, Mateus. Levanta, Mateus. E chamou ele, né, para acordar. E aí, quando ela falou que ele acordou muito ofegante, chorando. E ele falou que estava doendo. Vem cá, Zoe. Ele falou que estava doendo muito as costas dele. E quando ele levantou a camiseta dele, ela falou que tinha 3 buraquinhos assim nas costas dele. Tipo assim, como se realmente tivesse alguma coisa enfiada nas costas dele enquanto ele dormia. Aí ela falou que depois desse dia, ela ficou assim muito, muito assustada. Porque realmente não foi um sonho. Foi uma visão, porque realmente não foi um sonho. Foi uma visão de Deus. Que Deus deu para ela orar pelo filho dela, porque naquela noite o diabo tentou matá-lo. Só que ela clamou o sangue de Jesus e Deus não deixou que isso acontecesse. Mas assim, sabe, muito real. Só para ter um desfecho. Hoje em dia, o Mateus, com a família, se mudou lá para Padre Bernardo. E a partir desse momento que eles foram morar lá, ele começou a conviver com os amigos da igreja. Agora o Mateus é mais envolvido com a igreja. Está trabalhando. Tem um pouco tempo que ele começou a trabalhar. Acho que foi no final do ano passado. E aos poucos assim ele tá saindo da toca, sabe? Igual a gente falava. Porque ele era muito enfiado dia e noite dentro do quarto. Ele só saía do quarto quando era para jogar com os meninos, com os primos dele. É bem raro também, sabe? Mas é o tempo todo muito fechado assim. Porque depressão não é fácil, não é uma coisa fácil, nem brincadeira. Então só Deus mesmo para cuidar da mente, porque é muito difícil. E a mãe dele tem muito medo de, sei lá, um dia ele tomar desgosto da vida e resolver se entregar, né? Então ela fala muito sobre isso, que tem muito medo, mas graças a Deus ele tem melhorado muito. Assim, coisas que antigamente ele não fazia, que era sentar na mesa com a família para comer. Antes ele pegava a comida dele e levava lá para dentro do quarto. Se a gente estivesse na casa dele, sabe? Hoje em dia não. Ele senta com a gente, às vezes ele come ou às vezes ele não come, mas pelo menos fica sentado com a gente e conversa sobre outras coisas, o que era muito raro, sabe? Então é isso. Eita. Lindona, obrigada. Um beijo pra vocês. E realmente, a depressão é uma coisa séria. Ela não é uma doença só espiritual, né? Ela envolve várias coisas. Então tem que cuidar dos dois lados, tanto do físico quanto do espiritual. Mas graças a Deus que ele tá melhor. E que Deus continue iluminando a família de vocês. Um beijo, gatinha. Esses 2 relatos que eu vou contar agora são bem curtinhos, tá bom? Boa noite, Tuane. Não sei a hora que eu vou ler, né? Então, boa noite, a hora que vocês verem um bom dia, uma boa tarde. Na minha cidade, aparece um tacho, sabe? Um tacho e vem uns negócios ali, dentro dele. Aí, quando a gente vai chamar alguém para ajudar a tirar o tacho, vamos chegar lá e não tem nada. Nem sinal de que aquele tacho um dia esteve ali. E isso é tudo verídico que eu tô te contando. E ela também me conta o relato de uma mulher de branco. Essa mulher que o povo vê, ela parece assim. Tipo assim, do nada, quando você está indo para a minha cidade, que se chama Campinas. Lá nas Campinas, que o povo fala. E aí, de repente, está indo muito bem, aí quando vê, tem um vulto. Aí o pessoal vê esse vulto, e quando vai aproximando, não tem nada de nada lá. E lá nessa minha cidade, tem muitas outras histórias. Vai se saber o porquê, o que aconteceu nesse caminho, se teve algum acidente, se ficou a impressão da moça que deve ter falecido nesse acidente. A gente precisa verificar mais ou menos, né?
Essa cidade fica o quê? Em Minas? É, pode ser. Mas assim, tem uma história do meu pai que é um pouco engraçada, mas não tem nada a ver com Minas. Ele, não lembro bem qual a cidade que ele estava voltando, se era Barreiras, nada. Minha mãe que sabe direitinho essa história, quando ele falava, né? Ele encontrou um caixão na estrada. Isso mesmo, um caixão, né? No meio da estrada. Ele ficou se questionando, eu não vou parar. Eu não sei se isso é de verdade, se não é. E mais pra frente ele foi parar num posto. E quando ele desceu lá, viu que tinha um rapaz lá no caminhão perguntando se alguém tinha visto o caixão que ele perdeu na estrada. Aí meu pai falou assim, pelo menos o caixão era de verdade, não era uma assombração. Que meu pai morre de medo dessas coisas. Mas enfim, vamos para um próximo relato. São 2, também curtinhos, que a moça me mandou. Oi, Tuane, eu me chamo fulana. Gente, eu não vou falar muitos nomes, tá? E na minha cidadezinha tem um rapaz. Esse rapaz teve filho com todas as suas filhas. E ele virava lobisomem. O meu avô, que era evangélico, duvidava que ele era esse bicho. E ele contava para todo mundo que ele era o bicho, tá? Aí ele disse para o meu avô que sabia até a hora que ele saía para urinar do lado de fora de casa. Aí um dia ele apareceu para o meu avô. Quando ele viu, estava lá aquela marmota. Sim, era assim que o meu avô se referia a ele. E teve até um menino que o acertou. O bicho não sabia que o menino era canhoto. E no outro dia, ele chegou com a lateral esquerda toda furada e disse ao rapaz: olha aqui, seu sem vergonha, o que você fez comigo? Olha a audácia do homem, gente. Ele queria atacar o rapaz, levou umas facadinhas e ainda se achou no direito de ficar bravo. O que foi feito desse lobisomem nessa cidade? Se puder, me fala aí. E o outro foi o porquê o cavalo empacava. Gente, esse relato é da mesma pessoa que me falou do lobisomem, tá? Lá tem um interiorzinho que moravam 2 famílias. Dessa família só ficou um rapaz e uma moça. Dizem que eles se exterminaram por causa de uma menina que namorava com outro rapaz. A minha avó falou que foi a coisa mais feia, sabe? Que tinha gente, pedaço de gente pra tudo quanto é lado. Foi briga de faca. Eles se auto-exterminaram assim. Após esses acontecimentos, as pessoas que passavam no local escutavam gente gritando e pedindo socorro. Eu morria de medo desse lugar. Eu não passava lá de jeito nenhum, ainda mais à noite. E nesse trecho, justamente nesse trecho, os cavalos empacavam. Isso foi numa cidadezinha que se chama Sabonete, caminho para Água Branca, que é a nossa cidade. E para os cavalos andarem, era preciso colocar uma faca na cabeça deles, entre as orelhinhas. Tem as orelhinhas do cavalo aqui assim, meio, mais ou menos assim. E é isso. Então, dizem que cavalo vê assombração, né? E que para eles andar, eles se sentem mais seguros quando coloca a faca. Minha avó tinha essa história também, que me falava também. Tem também outras histórias. Meu pai viu uma luz e um homem que virava porco. Correu atrás do meu primo. Eu vou conversar com a minha irmã para ela me contar direitinho isso e te mando. Um beijo, gatinho. Obrigada pelas suas histórias. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por me acompanhar. Mas não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar, tá bom? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Tudo de bom e até a próxima. Tchau!